Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 6. Pela manhã nós falamos sobre a necessidade que temos da adoração. E quem veio ao culto da manhã pode assistir pela internet, quem não veio pode assistir pela internet, mas eu sempre aconselho a você estar presente, deixar a sua casa para vir ao culto. Nós deixamos a nossa casa para ir para tantos lugares, né? Para shopping, para feira. E às vezes para o culto as coisas ficam um pouco mais difíceis. Mas eu convido você a deixar a sua casa e vir buscar a Deus enquanto é tempo, porque vivemos um tempo difícil e a tendência é vivermos essa realidade de dificuldade, de luta, mas confiamos num Deus presente. E então nós falamos pela manhã a necessidade da adoração, no sentido de que adoramos, né? A adoração não é apenas um reflexo de cantar, de louvar. Mas adorar também é servir, adorar também é estar voluntário na obra de Deus, é entregar a sua vida para o serviço cristão. Falamos isso pela manhã. E é por isso que quando nós adoramos pelo que Ele é, porque Ele é a verdade, Ele é vida, Ele é supremo, Ele é presente, Ele é um Deus que tem cuidado de nós. E dentro do ensinamento de Jesus nessa noite, eu quero falar sobre qual caminho seguir quando tenho várias opções. Esse tempo que vivemos, existem várias opções, várias situações. Existem religiões, filosofias, existem palestras, líderes, que muitas vezes, ou ideologias, que as pessoas tomam aquilo como sendo a sua própria vida. São caminhos que entendem existir a felicidade, a alegria, mas para nós só existe um caminho. Para nós cristãos, não é o materialismo, não é a filosofia, não é a política que vai trazer para nós a plena alegria e satisfação de viver. Nós temos a nossa fé baseada no Cristo, que morreu, que ressuscitou e que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos e que nos disse também que iríamos passar aflições, porque no mundo tereis aflições. Mas Ele nos dá um conforto, mas tem bom ânimo, porque eu também venci o mundo. E essa é a nossa fé, esse é o nosso caminho, essa é a nossa visão que temos no tempo presente. E eu quero conversar com você sobre exatamente João capítulo 14, versículo 6. Eu não sei se vão projetar aí a tela. João capítulo 14, versículo 6, que diz assim: E respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu creio que esse versículo já foi muito pregado, você já ouviu desde pequenininho na igreja, mas sempre é bom trazer a memória, sempre é bom fortalecer a nossa mente do que Jesus quis dizer com essa frase, do que Ele quis nos orientar nesse tempo que vivemos. E porque a nossa vida também está dentro dessa realidade de vivermos uma vida na dependência de Deus todo o tempo. Era a última semana do ministério de Jesus e a cidade de Jerusalém estava fervilhando. Havia peregrinos de todos os lados, havia a festa da Páscoa chegando e a cidade estava muito movimentada. O sinédrio judaico já havia contratado testemunhas para levantar falso contra Cristo. Judas já estava pensando na sua oportunidade de traí-lo. E movido de ganância, movido de desejo de recursos financeiros, havia um clima tenso que Jesus estava criando um certo movimento na cidade. O sinédrio, como os líderes de Roma, estavam ouvindo falar de um homem que se intitulava Filho de Deus, ou o próprio Deus. E havia uma multidão que o acompanhava. Dentro dessa visão, diante dos nossos olhos, nós vemos Jesus se apresentando de uma forma clara, de uma forma sagaz, significado forte nesse texto. Porque se há uma apresentação, talvez em todos os evangelhos, não seja tão direta como essa. Porque ele não intitulou ou deu alguma fórmula de sucesso, ou algum meio para alcançar o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. E dentro dessa palavra que Jesus faz, dessa auto-apresentação sagaz, significativa dentro desse texto, na verdade nós queremos entender o que ele quis dizer. Eu quero reforçar a sua mente como cristão. Qual foi a palavra de Jesus em relação a essa frase?
Dentro da visão social que temos hoje, muitos intitulam haver caminhos. O caminho da religião, o caminho da filosofia, o caminho da educação. Há também aqueles que se sentem céticos, né? Não creem em nada, ateus, e é também um direito, é um caminho, mas esse caminho não é um caminho de paz, não é um caminho de vida, não é um caminho de esperança que Jesus apresentou para nós. Dentro da filosofia nós temos, por exemplo, Rousseau, ele diz que a crença no homem, né, que o homem é bom, é naturalmente bom, mas a sociedade o corrompe. Então ele passa a visão de que é tudo questão de relacionamento, é questão apenas humana, social. Ele não transpõe a sua visão para um transcendente, para aquilo que transcende a nossa existência, que está além de nós, que é Deus. Nós temos também a visão de vários outros filósofos e pensadores que apresentaram à sociedade caminhos de alegria, de felicidade. E o que nós sabemos é que muitos deles se frustraram. Mas o que Jesus, na verdade, quis dizer? Quando ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Primeiro, Jesus é o caminho para Deus. Jesus não é um dentre muitos caminhos. Ele não está enquadrado dentro das propostas feitas pelo homem e pelas religiões. Jesus é o único caminho. Eu sou o caminho para Deus. Ele é o único. O cristianismo não lida com uma fé incluísta, né? De incluir ideias, pensamentos, filosofia. Não. Ela é exclusiva. Ela é única. Não há como negociarmos a nossa fé. É absolutamente exclusiva. Somente Jesus é o caminho. Não há outro. Não existe atalhos para Deus. Não existe outra rota que conduza o homem ao céu. É Cristo. Por mais que a sociedade tente apresentar para nós caminhos e fórmulas para a alegria, para a felicidade, para o bem-estar, nós cristãos sabemos que só a paz, só a alegria na expressão exatamente de Cristo em nossa vida. Existem expressões populares que dizem que toda religião é boa e todo caminho leva a Deus. Mas a nossa fé diz que só há um caminho, e esse caminho é um caminho de Cristo. As outras propostas são mentiras, são desavenças, são contraditórias a tudo que o Senhor tem colocado para nós. A Bíblia diz que há somente um caminho que parece direito ao homem. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim não é o melhor. E o único caminho correto que nós entendemos é o caminho de Cristo. Porque o homem pode pensar em muitos caminhos, mas somente Cristo é o caminho. Jesus é a única porta. Eu sou a porta. Não há outro meio, não há outra forma de você chegar a Deus, a não ser através do seu arrependimento, de uma mudança de vida e de uma vida na presença do Senhor. Não adianta você gostar de música gospel, você cantar na igreja, não adianta você gostar de ler livros religiosos, não adianta você frequentar até igrejas, vai num culto aqui, vai no culto ali, e vai aqui em tal lugar, você é até uma pessoa bem religiosa e de fé, mas se você não entregou o seu caminho ao Senhor, nada disso fará sentido em sua vida. Porque Ele é o único caminho, Ele é a verdade e a vida. Não existe um outro mediador, porque Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. Tem existido propostas de líderes, de pessoas, de religiões, de imagens, para serem intermediários entre nós e Deus. Jesus diz, eu sou o caminho para Deus. Não há outro meio, não há outra religião, não há uma questão de incluir outras ideias ou filosofias. É uma fé exclusiva, única. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Perguntaram o mestre o seguinte, nós sabemos que fala e ensinas bem perante as pessoas e que considera não a aparência das pessoas, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Lucas, capítulo 20, versículo 21. Jesus já era conhecido pelo que ele ensinava, porque dentro do período em que Jesus vem, Roma, a Grécia, a cultura grega era muito forte. Os deuses do panteão, os deuses da Grécia eram muito presentes, havia deuses para vários propósitos e ideias. E ele se apresenta como o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Segundo, Jesus, além de ser o caminho, ele é a verdade que ilumina a mente. Jesus não é um enganador, ele não é um falsário. A Bíblia vai nos trazer o que ele fez, os milagres que ele realizou e o que o Evangelho tem feito ainda hoje.
Por maiores as perseguições, as afrontas, as dificuldades, as calúnias, a intolerância religiosa, a igreja continua a crescer, continua a avançar, continua a pregar a palavra, milagres continuam a acontecer, vidas continuam a se converter, a graça de Deus continua a ser derramada sobre nós. Sabe por quê? Porque Ele é uma verdade que ilumina a mente. É uma verdade que traz o entendimento. Ele é cheio de graça, é cheio de verdade. Ele não apenas viveu a verdade, Ele pregou a verdade. Ele não apenas falou teoria, mas Ele viveu como tal. Ao ponto de, quando foi crucificado, Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Em mensagem de amor ao próximo, ama o teu próximo. Em mensagem de renúncia ao próximo, Jesus deu o maior exemplo na cruz do Calvário, quando não imputou simplesmente sobre aqueles que estavam fazendo contra Ele a sua crucificação, mas Ele trouxe o perdão e a graça. A verdade não é relativa, quanto alguns pensam. Algumas pessoas têm feito deuses para si. A minha verdade não é sua, então é relativa. Ela pode ser verdade para você, mas não é verdade para mim. E o que nós deparamos hoje são pessoas criando seus próprios deuses, criando seus próprios ritos, criando as suas próprias doutrinas. Eu estive assistindo um programa certa vez que havia uma mistura, né, dessa busca do homem pela religiosidade. Em cima da sua mesa tinha um Buda, tinha um Alcorão, tinha uma Bíblia Sagrada e algumas imagens. E aquela pessoa então saía de casa, fazia as suas rezas, fazia ali a sua crença em religiões que são completamente diferentes umas das outras. Mas as pessoas estão tão sedentas de Deus e ao mesmo tempo tão confusas, porque não conhecem a palavra, estão criando deuses para si, dentro da sua visão de mundo. E eu ainda vou um pouco mais. O cristianismo tem sido atacado por essa visão. Há cristãos hoje que não levam mais a Bíblia a sério. É apenas um livro. Há outros que não praticam mais a sua devoção, não são fiéis. Alguns até acham que podem viver fora da igreja, que não precisam da igreja, que não precisam de líderes, não precisam aprender, não precisam estar presente, porque já tem Jesus no coração e isso é suficiente. E aí nós ficamos a pensar, então Jesus formou a igreja de forma errada. Ele diz que Ele criou a igreja, o corpo, para que o Espírito Santo viesse, capacitasse cada um para a edificação do corpo de Cristo. Eu não estou falando de salvação, a salvação é você e Deus, a salvação é a sua fé, mas nós precisamos estar no corpo para poder aprender uns com os outros, para crescermos juntos, para recebermos do Espírito Santo a orientação, para cuidarmos das pessoas que chegam. Essa visão deturpada de que o que é o cristianismo, e foi por isso que eu preguei pela manhã, porque a adoração tem se perdido. As pessoas estão cultuando a Deus como se fosse algo mecânico. Chega na igreja de qualquer jeito, nem ora, nem conversa, nem tem o seu momento com Deus quando chega. Quando estamos orando, tem gente andando, tem gente falando. Outros nem abrem mais a Bíblia, inclusive com a tecnologia que nos facilita hoje, nem Bíblia traz. Estamos vivendo uma religião, estamos vivendo um cristianismo completamente longe daquilo que Jesus nos ensinou. Então, quando esse evangelho ele vem para nós, ele esclarece a nossa mente. Ele não é uma divindade que tem que ser tocada. Ele é um Deus presente, Ele anda conosco, Ele vê você no trabalho, Ele vê quando você chora, Ele sabe quando você entra em casa, Ele sabe quando você prepara o seu prato para comer, Ele sabe quando você está sozinho com as suas dúvidas e os seus medos, porque Ele é um Deus presente conosco. E muitas vezes nós estamos perdendo essa proximidade com o Espírito Santo e com o próprio Deus. Porque nós estamos fazendo na nossa vida religiosa apenas o frequentar um culto. E o que eu falei pela manhã, adoração não é cantar na igreja, adoração é todo dia, toda hora em casa, é cantando, é adorando, é servindo, é tendo Deus perto de nós, é ter prazer em estar próximo de Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele não é uma das teorias, dentre outras propostas religiosas. Jesus é a única verdade capaz de encher a nossa mente de luz e aquecer o nosso coração com sólida segurança. Nós o conhecemos não pelo esforço mental, psicológico. A Bíblia diz que Ele se revelou a nós. Sabe por quê? Porque nós não tínhamos condições de conhecer a Deus. Foi Ele que se revelou a nós. Ele se fez homem, esteve entre nós. E quando nós passamos pelo período da igreja em que você ouviu uma mensagem, viu um testemunho, eu não sei qual foi o período que você se converteu.
a sua mente abriu, você entendeu o Evangelho e o Espírito Santo foi lá e disse: eu amo você, eu quero você, eu perdoo você, eu conheço você, eu quero fazer uma obra na sua vida, porque esse é o Cristo que nós servimos. É o Cristo que abre a nossa mente, o nosso entendimento, para deixarmos a carne e sermos templo do Espírito em nossa vida, e Ele habite dentro de nós. O cristianismo nos faz entender que todas essas coisas são passageiras e nós viveremos a eternidade com Ele. Mas se nós, nesse tempo, perdermos essa graça, perdemos esse amor de quem é o Cristo que nós servimos, que Ele não é um rito religioso, que Ele não é apenas uma liturgia do culto, mas Ele é um Deus presente, que ouve a minha oração, que eu falo com Ele, Ele fala comigo, eu conheço Ele pelas Escrituras, Ele ouve a minha oração, Ele me conforta, Ele me orienta, Ele me exorta, e Ele cura as minhas feridas e perdoa os meus pecados. Se nós perdemos esse sentido que faz estarmos aqui. Lucas 2,3 diz: luz para as nações e para a glória do teu povo Israel. É o Senhor. Luz para a sua vida, luz para a sua família, luz para a sua casa, luz para a sua empresa, luz para a sua saúde, luz para a sua mente, luz para o seu coração, luz para a sua vida. É Cristo sendo o centro. Eu sou o caminho, eu sou a verdade que ilumina a mente. E terceiro, eu sou a vida que satisfaz. Jesus é a vida porque Ele é a fonte da vida física e da física espiritual. Antes de você nascer no ventre de sua mãe, Deus sabia quem você é. Deus sabia que você ia ser. Deus sabia o que ia acontecer com você. O pecado separou o homem de Deus, mas a graça de Jesus nos uniu novamente. E nós temos comunhão com o Espírito Santo. O pecado matou o homem espiritualmente, mas Deus reviveu novamente. Nos deu a oportunidade de estarmos hoje no culto. Você deixou a sua casa, você entrou aqui, você sabe que Deus viu você quando você trocou a sua roupa, Ele viu você quando colocou o seu sapato, Ele viu você quando ligou o seu carro, e Ele sabe muito bem o que está passando no seu coração agora. Ele sabe, Ele conhece, porque Ele é um Deus presente, e cremos pela palavra de Deus que Ele está no meio de nós com o seu Espírito. Não precisamos tocar, não precisamos acender nenhuma vela, não precisamos carregar, nem botar em nenhum altar, porque Ele está no meio de nós, e louvado e engrandecido seja Deus por isso, porque Jesus satisfaz. O homem sem Deus não tem apetite para as coisas espirituais. O homem sem Deus está morto. O homem sem Cristo está morto, vazio de si, andando de porta em porta, tentando encontrar um caminho, tentando encontrar a saúde, encontrar a vida. Ele simplesmente é como cinza, caminha de um lado para o outro, muitas vezes se lançando à bebida, ao sexo, aos prazeres, simplesmente à vida. Na curtição que nós encontramos hoje, mas dentro do seu coração estão vazios. E é por isso que o número de suicídio tem aumentado, a violência tem aumentado. A religião, ela mata a vida espiritual, mas Cristo, Ele vivifica dentro de nós. Cremos num Cristo presente. Cremos num Cristo que virá buscar a sua igreja. Cremos num Cristo, não num ritual religioso, mas temos um Cristo que ouve a nossa oração. O homem busca razão para a vida em muitas fontes. Na matéria, na beleza, na riqueza. Mas o nosso Cristo nos diz que seremos eternos. Tudo isso aqui vai passar. Mas um dia estaremos em glória junto com todos aqueles que reconheceram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. O homem procura prazer na bebida, na riqueza, no sexo, no sucesso, mas o fim dessas coisas é simplesmente o desgosto e a insatisfação. Jesus é a verdadeira vida que satisfaz. Jesus é a fonte de toda a satisfação e a alegria, porque mesmo sabendo que o nosso corpo perece, o nosso corpo adoece, podemos morrer de coronavírus, podemos morrer de qualquer tipo de doença, podemos perder a nossa saúde, mas a nossa alma é eterna e estará diante do Senhor na eternidade. E isso nos satisfaz, isso tira de nós o medo, tira de nós a angústia, porque sabemos que nós não iremos morrer, mas iremos viver para a eternidade com Cristo Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a verdadeira vida. Esse é o prazer de estarmos na casa de Deus. Tito capítulo 3, versículo 7 diz: para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Você é herdeiro de Deus. Há uma vida eterna te esperando. O arrependimento traz você para uma nova dimensão. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Viver com Cristo é ter a segurança de que as coisas podem estar desmoronando à minha volta, mas eu tenho um Deus
presente, que ouve, que cuida e que lhe disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não importa a sua idade, se é jovem ou idoso, saiba de uma coisa: o Senhor está contigo. Cristo vê as suas dores, Ele sabe o que você está passando, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Eu acredito que muitas são as ofertas de felicidade, paz e conforto que você talvez já tenha recebido. Acredito que muitas das ofertas vêm de crenças, vêm de religiões, vêm de filosofias, palavras de autoestima, mas o verdadeiro caminho somente em Cristo. O verdadeiro caminho somente é através da cruz de Cristo. O verdadeiro caminho é arrependimento, mudança de vida. O verdadeiro caminho só se faz com o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. A salvação foi nos dada através do amor de Cristo por nós. E esse amor permanece cuidando de cada um de nós. Mas esse amor precisa ser espalhado, divulgado e anunciado enquanto o Senhor não volta. Porque Ele prometeu voltar para buscar a sua igreja. E nós somos a igreja. Somos a igreja segunda do Gramacho, no Gramacho, física, mas somos também a igreja universal e espiritual de todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Que nenhuma filosofia possa tirar a sua visão de Deus. Que nenhum materialismo possa matar a sua fé. Que nenhuma religião ou outra oferta de felicidade instantânea possa tirar o verdadeiro sentido de que nos faz estar aqui todo domingo, porque Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que o Senhor nos abençoe, que você tenha uma semana, apesar das lutas e dificuldades que você passa, que você tenha uma semana de vitória, uma semana confiante que esse Cristo amou você, cuida de você, ouve a sua oração e Ele é o caminho, Ele é a única verdade e Ele é a vida que satisfaz. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, eu quero louvar o Teu nome porque não há Deus como Tu. Quero louvar o Teu nome porque não há Espírito Santo que conforte em tempos de aflição como o Teu Espírito. Eu quero Te agradecer, ó Deus, porque num tempo oportuno Tu abriste os nossos olhos para conhecer a Tua palavra. Eu quero Te agradecer, ó Deus, porque mesmo sem merecer, mesmo sem qualidades, mesmo pecador, Tu nos chamaste para uma grande obra e aqui está o Teu povo, povo separado, propriedade exclusiva do Senhor. Gente que o Senhor cuida, gente que o Senhor faz milagres, gente que o Senhor ouve a oração, mesmo sem merecer. Nós Te louvamos porque num tempo de grandes ofertas, de grandes propostas, a nossa fé precisa estar no Senhor. A nossa fé precisa ser aquecida pelo Teu Espírito. E que nada nem ninguém venha oferecer um outro caminho, a não ser o caminho da vida eterna com o Senhor. Abençoe, ó Pai, a Segunda Igreja Batista em Gramacho. Tome cada vida aqui nesta noite. Que Tu contemple cada coração, as necessidades da vida, as dificuldades, porque Tu és um Deus presente, é um Deus que ouve, é um Deus que atende e faz milagres. E nesta hora eu quero orar por cada vida que aqui entrou. Eu não sei qual a sua luta, a sua dificuldade, mas que eles possam saber qual é o caminho. Eles possam entender a verdadeira, ó Deus, a verdade, e possam entender, ó Deus, o sentido de uma vida eficaz, uma vida plena, que somente está no Senhor. Perdoa, Deus, as nossas faltas. Que esse amor por Ti possa ser aplicado todos os dias de nossa vida. Que possamos sentir a Tua presença, que o Seu sacrifício na cruz não seja em vão. Que a nossa fé seja alicerçada e que Tu traga sobre nós o avivamento que nós precisamos. Perdoa os nossos pecados, no nome de Jesus.